Como aprender mais rápido para ser aprovado em grandes provas? Eu sei que isso parece ser muito bom para ser verdade, mas neste vídeo eu vou te explicar como isso é possível através de um novo método de aprendizagem. Eu sou o professor Cleiton Mendes e desenvolvi um novo método de aprendizagem que tem levado os meus alunos a aprovações, que foi o caso do Rômulo, aprovado em 6 concursos públicos apenas em um ano, 4 vezes em primeiro lugar, e hoje já desfruta do resultado dos seus estudos com o seu concurso aprovado, recebendo mais de R$10.000 por mês. Acompanhe agora um rápido depoimento do Rômulo. Fala galera, beleza? Meu nome é Rômulo, estou aqui para contar um pouco da minha experiência utilizando o método. No início dos meus estudos, eu tinha muita confusão em fazer o meu planejamento, organizar meus temas, dar certas prioridades, principalmente quanto à revisão. Eu revisava quando eu errava uma questão, ou então quando eu via um assunto que eu não lembrava mais, ou se lembrava pouco, só assim que eu ia atrás de revisar aquele assunto. Não tinha organização, não programava a revisão e era uma confusão só. E eu só descobria isso quando eu ia fazer as questões e acabava errando, né? Sabendo que eu tinha estudado aquele assunto, mas que na hora que eu precisei eu não consegui resgatar aquela informação. Então eu tinha muita dificuldade nisso. Isso mudou quando eu descobri um método que trouxe mais clareza, que eu consegui me organizar mais, programar revisões, fazer revisões rápidas e eficientes e estudar vários temas em um único dia, aplicando, as revisões periódicas. Então, isso trouxe grandes resultados para mim. Eu passei 3 concursos públicos, sendo 2 em primeiro lugar. E o mais interessante é que essas provas elas foram um intervalo de menos de 2 meses, entre elas. E então eu só consegui isso de fato porque eu conseguia organizar os temas, ter clareza dos temas que eu tinha que estudar, que eu tinha que revisar e sabia como revisar de forma rápida e eficiente para poder conciliar esses assuntos de 3 provas e ainda conseguir ser aprovado. Então, eu indico fortemente o método de aprendizagem estratégica para você que se identificou com algumas coisas que eu falei, para você que não tem clareza nos estudos, não tem um método de revisão, sente que você estuda, mas não memoriza. Então, eu indico sim o curso para vocês e espero que traga grandes resultados também, como trouxe para mim. Então, galera, é isso. Valeu! Além de aprovações em concursos públicos, também vou citar algumas aprovações na área médica também. Os médicos aprovados numa das provas mais difíceis do Brasil, que é a prova do Revalida. Acompanhe depoimentos rápidos de alguns dos meus alunos aprovados. Eu levo estudando um bom tempo já, sozinho. Eu estava estudando desde janeiro, estudando 6, 7, 8 horas por dia. E tinha muito conhecimento, muito resumo, muito documento, mas o método que você fez chegou no momento justo. Chegou no momento de organizar minha rotina, porque eu não tinha rotina. Eu estudava um monte todos os dias e isso que você falou é certo. Às vezes você vai esquecendo com o passar dos dias. E esse método, o Trello, isso é um show. É o melhor da vida. Isso me mantém comprometido o tempo todo, me mantém estudando o tempo todo. Muito bom. É certo que você muda por completo. Muda por completo o jeito. Que legal. Agora tem uma rotina, agora tem uma organização. Ótimo. Eu acho que na média eram 10 a 15 temas por dia. Revisava por dia 10, 15 temas. Porque eu revisava o Trello, mas as questões que eu fazia de manhã fazia 80 questões todos os dias. Hoje eu estou conseguindo revisar 20 temas por dia. Realmente existe uma maneira diferente de estudar. Com este método você vai descobrir formas muito mais eficientes de aprender. Acompanhe o depoimento da minha aluna Kátia sobre a experiência dela logo nos primeiros dias aplicando o método. Sim, sabe? Impactante. Eu fiquei assim, é como se eu tivesse tido uma descarga de adrenalina, que eu ficava, nossa, eu precisava contar para todo mundo, para a família inteira. Vocês não têm noção, eu aprendi a estudar agora. E com este método, além de tudo isso, você consegue revisar grandes conteúdos
de maneira muito rápida e simples. Para você ter ideia, acompanhe o depoimento do meu aluno Fernando, que revisa. Ele primeiro aprendeu mais de 120 temas médicos em um mês e ele revisa 20 conteúdos médicos em 1h30. Eu estou contente com o curso. Eu estou repassando muitos temas. Hoje vi 20 temas. Nunca na minha vida havia visto 20 temas em um dia. E não é só num dia, pela manhã. Para quase 1h30. Bom, eu acho que você deve estar bastante curioso agora sobre o método, né? Mas antes de explicar mais ainda sobre o método, eu quero dizer para quem era este método. Este método é para você que está buscando aprovação em uma grande prova, seja ela concurso público, residência, revalida, OAB, Enem ou outra grande prova, ou para você que quer potencializar o seu aprendizado para o seu crescimento pessoal ou profissional também. Este método, ele tem origem na neurociência. Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou mestre em neurociências e pós-graduado em neurologia clínica pelo Hospital Albert Einstein. Eu tenho origem simples também, como provavelmente você, e a minha jornada foi de muito estudo e muito trabalho também. E nos últimos anos, eu também sou empreendedor, e nos últimos anos, com minha empresa de educação médica, eu vim ter clareza da grande necessidade que era aprender a aprender. Eu vim perceber que nós não tínhamos um método de fato eficiente para aprender. Apenas estudávamos com as técnicas que a gente vê na internet, de qualquer forma, e na verdade a gente não aprende. Pouco se de fato aprende. E foi o que eu percebi nos meus alunos. Foi aí então que eu comecei a desenvolver, a buscar um método, a buscar criar uma nova forma de aprender. E assim eu mergulhei na Biblioteca Americana de Medicina, pesquisei muitos artigos científicos para entender o que a neurociência atual trazia sobre como o cérebro poderia aprender melhor. Também fiz cursos em universidades estrangeiras, entre elas até a Universidade de Harvard, sobre a ciência do aprendizado. E juntei tudo isso com a minha experiência e mais outras estratégias e criei este novo método de aprendizagem que tem trazido tanto resultados para os meus alunos. Milhares e milhares de alunos das mais diversas áreas. Antes de eu te mostrar como o teu cérebro pode aprender mais rápido para a sua aprovação em grandes provas, eu vou te mostrar agora como as pessoas geralmente estudam da maneira errada e provavelmente você também está fazendo a mesma coisa. Bom, existem muitas formas erradas de estudar e muitos princípios que estão prejudicando de forma muito poderosa a sua aprendizagem e a sua aprovação nas grandes provas. Eu vou te mostrar agora alguns dos principais, beleza? Que te levam à reprovação. Um deles é o ciclo do esquecimento. Você estuda o conteúdo, acha que aprendeu, mas esquece. Aí você estuda um outro conteúdo, você tem certeza que aprendeu, fez até algumas questões simuladas, acertou, mas você esquece. Depois você estuda e esquece. E esse é o ciclo eterno. Só que a maior parte dos alunos não tem clareza disso aqui. Ele acha que aprendeu. Assim como você também acha que aprendeu muita coisa, mas na verdade você esqueceu praticamente tudo. Existe esse ciclo do esquecimento. Estudo, esquece, estudo, esqueço, estudo, esqueço, estudo, esqueço, estudo e esqueço. Só que no dia a dia você acaba não percebendo isso. Aí acaba acontecendo aquele clássico comportamento que você pega a prova, tem certeza que estudou, mas não lembra. Por quê? Porque você caiu no ciclo do esquecimento. Acha que aprendeu, mas esqueceu praticamente tudo. Um outro princípio que você precisa aprender, que destrói toda a sua aprendizagem e a sua aprovação, é a curva de esquecimento. Não sei se você já conhece, mas é um trabalho antigo e sólido, baseado em ciência, onde traz que em 2 dias você só lembra de 28% do que estudou. Neste gráfico à esquerda tem o conteúdo que você estudou, a retenção, e logo, nos primeiros segundos, você já vai perdendo praticamente tudo que estudou. 28% é o que você lembra em apenas 2 dias. Agora pensa comigo, se em 2 dias eu só lembro de 28% do que eu estudei, quanto você vai lembrar em 1 mês? O quanto você vai lembrar em 2, 3 meses de estudos? Percebe? É só você parar para pensar e o quanto de fato você lembra daquele conteúdo que você estudou mês passado, se caísse uma prova agora. Ou daquele conteúdo que você tirou nota 10 há 6 meses. Você provavelmente não vai saber quase nada. Quase nada. Por quê? Porque caiu na curva de esquecimento. A nossa estratégia com o método, nós trazemos diferentes estratégias que elas quebram a curva de esquecimento, onde você vai lembrar muito, muito, muito mais do que uma pessoa comum. E por isso você vai conquistar assim a sua aprovação. E um princípio muito importante também, eu chamo de funil da aprendizagem, que é este aqui.
Isso aqui representa praticamente tudo que você estuda. Você estuda muito, muito, mas isso aqui é o que realmente você aprende. Praticamente tudo você esquece. Você vai lembrar aí de 1 a 3% do que estuda se você não tiver um método realmente eficiente. E volto a te convidar para raciocinar. Será que você sabe muito realmente do que você acha? É só você parar para pensar o quanto você lembra dos conteúdos estudados ano passado, há 6 meses, há 2 meses. Realmente o quanto você sabe. Você vai ver que é muito, muito pouco, quase nada. Uma outra coisa muito importante que você precisa aprender são as ilusões de aprendizagem. Ilusões de que de fato você está aprendendo, mas na verdade não está. Um clássico é estudar com resumos. Isso mesmo, estudar com resumos é uma grande ilusão de aprendizagem. Veja esse exemplo aqui. Aqui eu simulei um resumo onde existem informações chaves A, B, C e D. Quando você vai estudar com resumos, vai reler novamente o seu resumo, você vai achar que você sabe essas informações, mas na verdade você não sabe. Sabe por que você acredita que sabe? Porque você está estudando dentro de um contexto. Dentro de um contexto é muito fácil você lembrar das informações. Nós temos memórias associativas. Não é à toa que quando você vai reler o seu resumo, você fica até chateado, né? Nossa, estudei tanto isso, nossa, que saco, vou ler novamente. Mas na hora que cai uma questão, você não lembra. Já passou por isso? Você ficava super chateado de rever novamente aquele resumo, mas na hora da prova, na hora do simulado, na hora da questão, você não lembrava. Por quê? Porque você estava iludido que sabia. É uma ilusão de aprendizagem, mas na verdade não sabia. Então estudar com resumo é uma grande cilada também, porque ela te engana. Uma outra forma de ilusão de aprendizagem é estudar com flashcards. Aqueles cartões que você coloca a pergunta e a resposta atrás. É muito legal, sim, utilizar, dá para você aprender, sim, mas é muito difícil você aprender grandes conteúdos com aqueles flashcards. E é muito fácil você cair no erro do uso do flashcards. Por quê? Porque você tem provavelmente muito conteúdo para estudar, não é isso? Tem muito conteúdo, centenas de temas, centenas de conteúdos. Como é que você vai organizar essa centena de temas, esse tanto de conteúdos em flashcards? É praticamente impossível organizar tudo e o principal que é impossível, você fazer as revisões em cada conteúdo da maneira correta, sem perder a curva de esquecimento. Como é que você vai organizar as revisões de cada cartão durante no 3º dia, 2º dia, 7º dia, 15º dia, durante meses de estudos de tantos conteúdos? Percebe? É um grande desafio. Então você vai acabar focando em uma pequena quantidade de conteúdo que você vai estudar, vai achar legal, vai até aprender, mas vai ficar cego por uma grande quantidade de conteúdos que não estão sendo abordados nesses flashcards e não estão sendo revisados da maneira como deveria a longo tempo. Então você acaba se iludindo que de fato realmente sabe tudo o que precisa para a sua prova. Uma outra ilusão de aprendizagem é estudar apenas resolvendo questões. Eu sei que resolver questão é uma coisa muito importante, você deve fazer sim, é claro, sempre para passar numa grande prova. Só que só resolver questão é uma grande ilusão de aprendizagem também e além de limitar muito o teu resultado, fora se iludir. Porque acontece o seguinte, você provavelmente não vai ter, imagine que aqui tem todo o conteúdo que você precisa, você provavelmente não vai ter questões organizadas que abordem tudo que você precisa. Então você vai acabar praticamente estudando uma coisa ou outra do conteúdo, baseado nas questões. E aí você pode até focar, pode até aprender certos conteúdos, mas estrategicamente não vai ser eficiente, porque esse espaço aqui vai te reprovar e vai te reprovar. Por isso que é uma ilusão de aprendizagem. Por você focar em pontos específicos, você acha que sabe estar preparado para a prova. Estudar por questões, então, pode ser uma grande ilusão de aprendizagem também. O que você precisa fazer e o que nós fazemos com o método é diferente. Nós temos todo o conteúdo, nós transformamos esse conteúdo de uma maneira muito mais otimizada e inteligente, revisamos isso da maneira organizada, sem se perder, e este conteúdo otimizado é que nós vamos abordar nas questões também. E assim você vai saber realmente, na verdade, tudo o que você precisa, mas de uma maneira muito mais inteligente, eficiente e fácil e rápida para a sua prova. E aí, ficou mais claro para você esses movimentos, por que você esquece praticamente tudo que estuda e por que tem provavelmente reprovado em muitas provas? Realmente, sem método, é muito difícil você ser aprovado e aprender tantos conteúdos assim. Mas afinal, como o cérebro aprende?
Eu quero te mostrar agora como o cérebro de fato aprende. O nosso cérebro ele aprende seguindo 3 vias principais. A primeira via é a via emocional. Emocionalmente, tudo que é muito forte emocionalmente, praticamente tudo, o teu cérebro guarda. Por quê? Porque teve essa característica emocional forte para a sua sobrevivência. O segundo ponto é por associação. Então, você aprendeu certas coisas, por exemplo, desde queda em algum lugar, desde se feriu de alguma maneira, e o teu cérebro associa aquilo, desde as coisas de objeto, associação de várias formas, desde objeto a coisas, a palavras. Então, primeiro a via emocional, segunda via associativa. E a terceira e mais importante que nós utilizamos dentro da nossa metodologia aqui, que é a via da repetição. Se você repete, o teu cérebro entende que ele precisa desse conhecimento. Percebe isso? Porque afinal, por que você aprenderia que isso se chama caneta se você nunca mais precisar dessa palavra? É por isso que você acaba não sabendo caneta em inglês e não lembrando caneta em japonês ou em mandarim. Por quê? Porque você, por mais que aprenda em inglês como se chama caneta, se você não repetir, você não vai lembrar. Percebe como é simples? Então, para você lembrar dos seus conteúdos, você precisa de repetição na maneira organizada, otimizada, no tempo correto. Você precisa enganar, entre aspas, o seu cérebro. Por que o seu cérebro aprende quando tem repetição? Porque ele entende que você precisa disso. O nosso cérebro só aprende o que ele precisa. Se você vê com frequência um conteúdo, o teu cérebro entende que ele é importante para você, percebe? Então ele vai aprender. Por quê? Porque se você vê toda hora, esse conteúdo é importante para você e o teu cérebro então começa a memorizar. E agora no quadro eu vou te dar um exemplo sobre como o cérebro aprende por essa via para ficar ainda mais claro para você. Então vamos aqui no quadro, olha só, olha esse exemplo. Imagine que você vai aprender uma nova palavra, vou te ensinar uma nova palavra, ichi, que é o número 1 em japonês. Quando eu te falei agora, nesse momento, ichi está aqui na memória de curto prazo, MCP, memória de curto prazo. Mas nós precisamos de quê? Transferir essa memória de curto prazo para a memória de longo prazo, para você lembrar dessa informação a longo prazo. Como podemos fazer isso? Pelo processo de consolidação da memória. Esse processo aqui, para transformar essa memória de curto prazo em longo prazo, nós chamamos CO de consolidação da memória. Mas professor, como eu faço então para consolidar a minha memória para ser aprovado uma grande prova? Existem várias formas, a forma principal é a de uso da informação, é o comportamento de utilidade. Então você precisa o quê? Revisar a palavra ichi, que você vai aprender pelos motivos que a gente acabou de comentar. O uso é que gera a transformação, gera a consolidação e gera a transformação de uma memória de curto prazo em longo prazo. Por isso que é tão importante as revisões. Por isso que não adianta você estudar 300 temas sem revisar, porque você não vai aprender. Por que não aprende? Porque o teu cérebro não entende que ele precisa desse conhecimento. Porque você não está consolidando a sua memória. E uma das formas mais poderosas para consolidar a memória é a repetição, que é uma das vias mais poderosas para aprender qualquer conteúdo. Beleza, mas aí tem um grande problema. Muita gente sabe que tem que revisar, né? Mas por que não revisa? Porque não tem método. É impossível revisar grandes conteúdos se você não tem um método eficiente. É por isso mesmo que eu desenvolvi este novo método. É só você lembrar da curva de esquecimento. Lembra que quando você estuda, já praticamente esquece tudo? Então, imagine como você vai revisar tantos conteúdos, centenas de temas, em tempos específicos, sem nunca mais se perder. Você vai acabar esquecendo um ou outro, você vai revisar uma coisa, esquece outro e fica naquela bagunça e no final esquece praticamente tudo. Por isso que eu criei o método, o novo método de aprendizagem que vai acelerar e te levar de onde você está agora até a sua aprovação nessa grande prova. Com ele você vai saber exatamente como estudar e aprender de fato toda a quantidade de conteúdo que você precisa para essa grande prova. Bom, agora finalmente vou te explicar tudo como funciona este novo método que tem provido tantos resultados e que você vai utilizar teu cérebro de fato para aprender tanto conteúdo como os meus alunos e conquistar as suas aprovações nas grandes provas, maiores provas do país. O método ele foi desenvolvido, primeira coisa, baseado 100% em neurociência atualizada. Eu sou o criador do método e criei baseado em princípios da neurociência, como o teu cérebro funciona. Por isso que ele serve para qualquer ser humano. Ele serve para você, independente
de qual a sua classe social, independente das suas limitações. Ele vai te ajudar porque ele foi desenvolvido baseado na aprendizagem humana, em como o cérebro humano aprende. E ele serve para qualquer grande prova, para aprender qualquer conteúdo. Por quê? Porque ele foi baseado nos princípios de como o cérebro aprende qualquer conteúdo. Ele foi baseado em neurociência e foi desenvolvido unindo várias estratégias que possibilitam você revisar grandes quantidades de conteúdo sem nunca mais se perder. Então esqueça os planejamentos de estudos básicos que você faz, o plano de estudo, aquele que você coloca a disciplina na segunda-feira, na terça, na quarta. Por quê? Porque esse cronograma de estudo vira uma bola de neve. Você sabe disso, você não consegue obedecer a um cronograma de estudo. Se cronograma de estudo funcionasse, todo mundo era aprovado, porque todo mundo tem cronograma de estudo. Mas não funciona, aquilo vira uma bola de neve, você se desmotiva e acaba não aprendendo. Então esqueça o cronograma de estudos. Com o nosso método você vai saber em um lugar só todo o conteúdo que tem que estudar, as revisões organizadas e otimizadas. Revisões que você vai fazer de grandes conteúdos em até 5 minutos apenas. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, mas é isso que os nossos alunos fazem de fato. Revisam dezenas de conteúdos por dia e de forma eficiente, grandes conteúdos em até 5 minutos. Isso é possível através de estratégias já validadas, através de uso do cérebro da maneira que realmente gera resultado. No método você vai aprender a como transformar densos conteúdos em conteúdos menores para revisões em poucos minutos. Você vai aprender a como priorizar os conteúdos mais importantes para a sua aprovação também. Você vai aprender a como transformar esse conteúdo de uma maneira de revisões que possa ser revisado de várias formas otimizadas por muitos meses se precisar, sem nunca mais se perder. Você não vai perder nunca mais uma revisão. Eu te garanto que com este método você vai transformar totalmente a sua maneira de estudar e vai conseguir a sua aprovação se você aplicar da maneira adequada. Com este método você vai aprender 3 pilares. A validar os conteúdos que você realmente precisa estudar, você vai aprender o método de fato para aprender esses conteúdos e, além disso, de bônus, você vai receber o módulo inteiro de alteração de comportamento, de potencialização de resultado, de mudança de hábito, que é o que você precisa para ser aprovado também, que é o 3º pilar, que é o emocional. Além disso, de bônus, você vai receber também uma mentoria, um encontro de mentoria transformacional, mentoria para a sua aprovação, um encontro ao vivo, que é o custo de mais de R$6.000, você vai receber um encontro também de bônus. Esse método ele é 100% online e já está todo disponível para você na plataforma. Assim que você fizer a sua inscrição aqui, você vai receber acesso e já vai poder aplicar no seu conteúdo para a sua prova no exato momento. E vai estar disponível para você por 1 ano, que é o tempo necessário para você aprender o conteúdo e aplicar para as mais diversas provas. Em poucas horas, em 1, 2 horas apenas de estudos, aprendendo o método, você vai conseguir já aplicar nos seus conteúdos e nos primeiros dias você já vai ter a experiência do grande resultado. Você vai perceber a transformação nos primeiros dias, assim como os meus alunos também experimentaram. E para você ainda ficar mais tranquilo ainda, você tem garantia total. Não duvide, nós já temos aqui dezenas e dezenas de aprovações, milhares de alunos nos mais diversos países, com grandes resultados. Você tem agora a oportunidade de aprender a aprender com eficiência, assim como os meus alunos, e conquistar as aprovações, assim como o Rômulo, ganhando mais de R$10.000 agora, porque aprendeu a aprender de fato e foi aprovado. Para você não perder essa oportunidade, vou te dar aqui garantia incondicional. Você tem garantia incondicional para você aprender o método e aplicar de fato. Por acaso não te ajudar, por acaso você decidir que o método não é para você, é muito simples, é só você fazer contato com o meu time, mandar um e-mail pelo WhatsApp e nós devolveremos 100% do seu valor investido. Então não se preocupe, faça a tua inscrição, porque eu tenho certeza que se você aplicar o método, ele vai transformar todo o seu resultado e você sim vai ser aprovado, independente da prova que você está buscando, você se dedicando e aplicando o método, assim como os meus alunos têm conquistado. Tá bom? Então você tem garantia total. O botão para inscrição está aqui embaixo. É só você clicar, fazer o seu cadastro e fazer a sua inscrição, que você vai receber o seu contato por e-mail. Caso o acesso ao curso por e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, tem um chat aqui também ao lado, o teu contato de WhatsApp, que você pode falar com o nosso time e vamos tirar todas as suas dúvidas para a sua inscrição.
E agora eu gostaria de falar uma coisa muito séria com você, que é sobre algumas historinhas que provavelmente está vindo na sua cabeça, algumas incertezas e que vai acabar, na verdade, te prejudicando de aplicar esse método e transformar a sua vida. Uma das coisas que pode passar na sua cabeça é: eu não tenho tempo. Sim, exatamente por você não ter tempo é que você precisa do método para melhorar a sua condição financeira, condição de trabalho, condição profissional e ter mais tempo para sua família, para os seus negócios, para para os seus objetivos. Se você não tem tempo, não se preocupe, porque o método ele foi desenvolvido especificamente para quem não tem tempo mesmo, porque é quem não tem tempo que realmente cresce. Você com pouco tempo, com o método, você vai conseguir revisar grandes quantidades de conteúdos por dia. Se você tem meia hora por dia, 10 minutos por dia, 5 minutos ou 2 ou 5 horas, não muda. Você vai conseguir aplicar o método independente da quantidade de tempo que você tenha, independente da hora. Outra historinha que pode vir na sua cabeça é: eu não tenho dinheiro. Será mesmo? Será que você não tem dinheiro para transformar a sua vida? Dinheiro, assim como o tempo, é uma questão de prioridade. Se você de fato quer ser aprovado nessa grande prova, quer aprender de forma rápida de fato para mudar a situação que você está agora, você vai conseguir. Você pode conseguir com a sua sogra, com o seu sogro, em cartão emprestado, dando um jeito, porque quando as coisas são prioridades, elas são tratadas como prioridade. E atenção, esse pequeno investimento aqui não é nada, nem chega perto do que você vai receber em poucos dias, quiçá em poucos meses. Isso aqui não é nada comparado a transformar a sua vida, a você conquistar, por exemplo, o salário do Rômulo de mais de 10 mil reais, além de muitos outros altos salários que você pode adquirir através de uma aprendizagem realmente mais rápida e mais eficiente e as aprovações que você precisa. Então, não ter dinheiro também é uma historinha que você pode quebrar agora, fazendo a sua inscrição e realmente com isso dizendo que de fato é prioridade, que você é prioridade, que a sua aprovação é prioridade de fato. E uma outra historinha que pode vir na sua cabeça é que, esse método funciona para o médico, funciona para o advogado, funciona para concurseiro, funciona, mas não funciona para mim. Funciona para você, porque o método foi desenvolvido para todo ser humano. Ele não foi desenvolvido para uma prova específica, ele foi baseado em como o nosso cérebro funciona para aprender, como o nosso cérebro seleciona conteúdo, como ele aprende de fato. Ele serve para você. O Rômulo, assim como todos os meus alunos, eles vieram de classe baixa, de classe simples. Eles não tinham QI absurdo, nada disso. São pessoas comuns, com as suas dificuldades comuns, assim como você também. Então, mesmo que você ache as pessoas mais inteligentes que você, na verdade, muitas delas têm mais o quê? Disciplina e melhor método, principalmente, para aprender do que você. Você, com este método, você vai superar praticamente todo mundo que você conhece como mais inteligente e com grandes aprovações. Este método, sim, ele é feito para você. E volto a dizer, você tem garantia total. Você tem garantia total de aprender o método. Então se inscreva agora, clica no botão no link aqui embaixo ou aqui do lado, faça a tua inscrição que você tem garantia total. E eu tenho certeza que este método vai transformar completamente a sua maneira de aprender. Você vai aprender de maneira muito mais rápida e vai sim conquistar a sua aprovação nessa grande prova que você tanto deseja. Um grande abraço, a gente se vê lá dentro do método. Não se esqueça, você tem ainda muitos outros bônus que vai te ajudar muito na sua aprovação. Clica no link aqui embaixo, no botão ou aqui do lado e faça a tua inscrição agora e não deixa para depois. Um abraço.